Fala aí, galera, aqui novamente professor Jean Castelo. Quero dizer que eu vou tratar de um tema hoje que é propriedade. Propriedade, senhores, tá? É bem extenso os incisos que tratam do mesmo. Eu vou tratar de alguns deles que são pertinentes ao seu concurso público. E com relação aos demais, eu peço uma leitura que também será feita aqui, mas eu darei início aos temas mais pertinentes com relação a concursos públicos, quando o tema é propriedade. Vamos iniciar, senhores, pelo inciso 22 da Constituição Federal, ou, nesse caso, Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Em que diz o seguinte para você: inciso 22 do artigo 5º, é garantido o direito de propriedade. Sempre lembrando para vocês que eu tenho meu auxiliar aqui, que é o computador, para que a gente tente, da melhor forma possível, trazer para você a letra da lei, aquilo que é previsto na Constituição Federal. Tá? Então, inciso 22 do artigo 5º diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Tá? Lá no 23, ele diz o seguinte para você: a propriedade atenderá à sua função social. Eu não vou definir para vocês o que é função social. Eu vou definir para vocês, na realidade, tá, o que acarreta caso a propriedade não atenda à sua função social. Beleza? Isso está previsto no inciso 24 da tua Constituição Federal. Então ela diz assim, ó: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, senhores, eu vou repetir para vocês os 3 incisos que eu acabei de ler. Lá no 22 diz assim: é garantido o direito de propriedade. No 23, a propriedade atenderá à sua função social. 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Isso só corrobora com o que a gente acabou de afirmar para vocês. Ou seja, a propriedade, ela tem um caráter perpétuo. Tá? Ou seja, até a morte do indivíduo, sucessão de bens, herança e etc. e tal. Outros institutos também previstos no inciso 30, tá? E 31 desta Constituição Federal, no que trata direito de herança e sucessão de bens, tá? E a gente vem aqui para o direito de propriedade, que é anterior. Perfeito? Caso a propriedade não atenda à função social, automaticamente, né, haverá o que a gente chama de transferência compulsória, que é a intervenção do Estado na propriedade. O que é essa transferência compulsória? Tá? É quando o proprietário não quer, não autoriza, etc. e tal, mas o Estado quer, para de alguma forma fazer uso daquela propriedade para que ela atenda uma função social. Qual é a justificativa do Estado, tá, para a utilização? Sempre lembrando para vocês, presta atenção, qual é a justificativa do Estado? Aí ele fala, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Mas por que, né, houve essa desapropriação? Porque a propriedade não atendeu a função social. Gente, não é por não atender necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Isso, tá, é a justificativa do Estado para que intervenha na propriedade ou que haja, nesse caso, a transferência compulsória. É lógico, isso gera consequências. Quais são as consequências? Eu tenho que ter uma indenização justa, prévia e em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal. É lógico, senhores, nós temos previsões constitucionais previstas nos artigos 181, 182 e 184. Mas a pergunta que fica no ar, para quem não tem que estudar esses artigos, é a seguinte: existem outras formas, tá? Existem outras formas de indenização quando ocorre a desapropriação? Sim, as formas previstas na Constituição Federal. Ou seja, posso pagar em metais preciosos? Posso pagar em metais preciosos desde que a Constituição permita que se faça. Posso pagar em títulos? Eu posso pagar em títulos se a Constituição Federal prevê tal pagamento. Então, senhores, é muito sólida essa transparência que a Constituição traz quanto à propriedade. Perfeito, senhores? Ah, professor, existem outras formas? Existem. Existe, na realidade, uso capião, tá? Outro tema que a gente vai, tratar agora é a requisição administrativa, previstas no inciso 25, da tua Constituição Federal. E existe também a expropriação. Expropriação, senhores, nesse caso, tá? É confisco. E confisco não tem direito à indenização, tá? Nesse caso, é o artigo 243 da Constituição Federal. Para quem for fazer concursos, para o estado do Rio de Janeiro, voltados para a Polícia Militar, automaticamente não é citado o artigo 243, nem o 181, 182 ou 184. Basta a leitura do artigo 5º, incisos, que eu vou citar agora, 22, 23 e 24. Perfeito, senhores? Então a gente parte agora para o 25. O que diz o 25? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Senhores, na requisição administrativa, ela só pode ocorrer num caso para que a autoridade competente faça uso da propriedade particular, que nesse caso é o eminente perigo público. Então vamos, ao tema. Eu estou andando no meu carro, novo, zerado, acabei de sair da concessionária. Policiais militares, em perseguição a meliantes, solicitam o uso do meu carro. Nesse caso, eles não vão solicitar, tá ok, senhores? Eles vão requerer. E essa requisição é para o quê? Promover a perseguição desses meliantes. Nesse caso, iminente perigo público. Eu posso recusar? Não, não posso recusar. É obrigatório, a partir da requisição da autoridade competente. Aí eles pegaram o meu carro voltou intacto, automaticamente não houve a comprovação de dano, e sem essa comprovação de dano, não há de se falar em indenização, tá? Agora, se eu pego o meu carro, existem arranhões, porta quebrada e etc e tal, é lógico, haverá uma comprovação ulterior. O que é a comprovação ulterior? Comprovação ulterior é depois da utilização. Nesse caso, o pagamento da indenização também se dará de forma ulterior. Perfeito, senhores? E para finalizar, a pequena propriedade rural. Gente, pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Senhores, eu só vou comentar um aspecto acerca do inciso 26. A pequena propriedade rural pode ser submetida a penhora? Sim. Mas, professor, o senhor acabou de ler. Não, eu li que ela não será objeto de penhora em razão de débitos de sua atividade produtiva.
Quando eu dou, né, quando eu aplico, quando eu ministro aulas dentro de sala de aula, né, lógico, não poderia ser de outra forma, né? Agora a gente está aí no EAD, né, educação à distância, mas tendo em vista alguns fatores externos, a gente tem que lembrar o seguinte: a Constituição Federal, ela previu a exceção à regra. Professor, existem outras situações na Constituição Federal? Existem. Mas essa aqui, ela é bem clara. Por quê? Ele fala seguinte: não será objeto de penhora para pagamento de débitos de sua atividade produtiva. Então tem que ser em razão dessa. Se não for em razão dessa, pode sim ser objeto de penhora. Aí vai depender sempre da interpretação de cada um. Tem gente que não interpreta da minha forma, tá? Mas é o que a Constituição te fala. Pode ser? Sim. É o que está escrito ali. Não será objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva. Então, se for débito de atividade produtiva, não tem penhora. Beleza? E se não for, aí tem, tá? Exceção à regra que a gente fala aí para vocês, tá? A gente até fala, nesse caso, né, aí de forma mais aprofundada, que seria, né, a previsão constitucional da proteção aos bens de família, que está previsto no Código Civil, bem como a sua proteção também, né, quanto à impenhorabilidade, perdão, senhores, tá? Lá no Código de Processo Civil, tá? Então, automaticamente, a gente tem essa previsão também constitucional. Porém, muito embora, entretanto, aqui a gente só está falando de Constituição Federal. Então, tacamos novamente aí o inciso 26, que ele diz: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Beleza, senhores? Tá? Então fica aí para vocês as dicas principais com relação à propriedade. Tema muito legal em concursos públicos. E a gente citou aqui as principais pegadinhas que podem vir. Aqui foi o professor Jean Castelo. Tema: propriedade, de acordo com o artigo 5º da sua Constituição Federal. E até o próximo vídeo. Perfeito, senhores? Fiquem com Deus.